Olá pessoal, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos então finalizar essa sequência que nós iniciamos sobre a vida do profeta Elias, e eu tenho certeza que ela chegou em boa hora para muita gente. Pelo menos esses são os retornos, os feedbacks que eu tenho recebido, muito carinhoso. E eu queria então encerrar essa série de 10 pequenos vídeos, lembrando a você que na parte 9 nós finalizamos com aquela imagem de Elias discernindo a voz de Deus. Não era pelo fogo, nem pelo vento, nem pela tempestade, mas por uma brisa suave. E eu quero, portanto, nesse último vídeo, ler o que foi que Deus disse a Elias por ocasião dessa revelação como uma brisa suave. E é o que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15, nós vamos ler o versículo 16 e depois o versículo 18. Acompanhe comigo. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. E no versículo 18 diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É importante que a gente saiba, nesse momento, finalizando a trajetória do profeta Elias, algo que diz respeito a Elias, mas também diz respeito a mim, diz respeito a você, a todos nós. E essa lição é a seguinte: nossa missão no mundo é parte de algo maior que Deus está fazendo. Eu queria que você entendesse bem isso. A nossa missão no mundo é parte de algo muito maior que Deus está fazendo. Eu acho tão interessante que nessas últimas instruções que Deus está dando a Elias, nessas últimas recomendações, elas estão relacionadas com coisas que vão muito além do universo daquele homem, daquela região pequena, daquele homem certamente sem muito trânsito entre os poderosos. Mas se nós observarmos o que está dito aí, Elias está sendo comissionado para ungir o rei da Síria, para ungir o rei de Israel e para ungir um novo profeta que haveria de sucedê-lo. Veja como é curiosa a providência divina. Ela retira um homem de uma região pequena, de Tesbe, daí porque Elias o tesbita, e agora Elias vai se tornar aquele que vai coroar, por assim dizer, o rei da Síria, o novo rei de Israel, porque Acabe está chegando ao final do seu reinado, e um novo profeta. Então eu queria que você percebesse, em função dessa lição, de que por mais que a gente se sinta relevante em fazer algumas coisas, nós ainda somos apenas a parte do todo. A nossa missão é apenas a parte, é a contribuição da vocação divina em relação a algo maior que Deus está fazendo. E como nós devemos ser gratos a Deus por nos sentir participantes desse ministério, conforme o apóstolo Paulo vai usar essa linguagem. Deus está fazendo uma coisa de proporções universais, e na sua misericórdia Ele nos chama para que a gente possa ser parte disso. É interessante como, por mais que ao nosso olhar
é como se o caos estivesse se estabelecido para Elias, Deus também diz a Elias que ele não estava sozinho. Conquanto o horizonte de Elias não tivesse visto mais ninguém, se diz que Deus fez dobrar 7.000 joelhos em Israel, que não se encurvaram a Baal, que não o beijaram, mas que se dobraram ao Senhor. Então nunca se esqueça disso. Há algo muito maior do que nós, há algo muito mais elevado do que nós, que está acontecendo, que Deus está realizando, e bem-aventurados somos nós por termos sido chamados para fazer parte desse projeto que o Senhor tem, e que ao final de tudo, Ele que mantém o controle, Ele que mantém o cuidado de todas as coisas, e nós nos sentiremos gratos ao poder olhar para trás e dizer: eu fiz parte da história que Deus está escrevendo no mundo. É certo que a última coisa que nós vamos ver agora é como Elias finaliza essa sua trajetória. Existe um intervalo aqui. Como eu disse, Elias unge o rei da Síria, Elias unge o rei, o novo rei de Israel, e Elias passa a sua capa naquele episódio conhecido em que Eliseu se torna o seu sucessor. Assim sendo, muita coisa acontece do ponto de vista de movimentações, inclusive políticas, e que está registrado no final do primeiro livro do Reis e no início do segundo livro do Reis. Mas eu queria então avançar desses pequenos episódios que Elias aparece aqui ou acolá, para chegar na parte final. E eu, portanto, escolhi alguns versículos, o versículo 3, o versículo 8 e o versículo 11 do capítulo 2 de 2 Reis, para que a gente veja o final, então, dessa jornada bonita do profeta Elias. E diz assim o texto, versículo 2: Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Aí o versículo 8 diz assim: Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. E no versículo 11 está dito: De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Eu queria, portanto, nessa parte final, dizer a você algo que eu acho muito precioso, que é o seguinte: nós jamais deveríamos esquecer que, independente do que aconteça, nós estamos voltando para casa. Eu sei que essa parte final da vida de Elias é muito vislumbrante. O cenário é vislumbrante. A saída de Elias da história Cronos, do tempo Cronos, é muito vislumbrante. Desde a passagem pelo Jordão, atravessando a seco, Elias carrega episódios com ele que tem uma arquetipia simbólica, como foi os 40 dias no deserto, a passagem a seco pelo Rio Jordão, e por fim como essa carruagem de fogo leva-o até aos céus. É tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso. E eu queria, portanto, que você entendesse que por mais que os seres, os mais normais, tivessem uma passagem de saída desse mundo, talvez não tão glamurosa como Elias. Talvez muitos não tenham uma passagem tão cheia de imagens gloriosas. Aliás, nós temos visto nesses dias de pandemia do coronavírus algumas despedidas muito dolorosas, mas não esqueça, jamais esqueça que, independente do que aconteça,
assim como foi com Elias, é comigo e é com você. Nós estamos voltando para casa. A cada dia que se passa está mais perto o retorno ao nosso lar. Não importa se isso seja de uma forma que encha os olhos ou não, ou seja no silêncio, no anonimato, ou de alguém sozinho, mas o que importa é o que está do outro lado, é o que nos aguarda, é o abraço acolhedor do Pai. Escute bem, você a cada dia está mais perto de casa. Nós estamos retornando para o abraço do Pai como aquele filho pródigo retornou. Nós estamos retornando para o nosso lar. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Essa não é a nossa casa. Esse não é o nosso lugar definitivo. Elias nos ensina que os céus hão de se abrir e nos receber. Eu queria, portanto, encerrar fazendo uma grande viagem agora. Uma grande viagem. Quando a gente chega lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, naquele episódio da transfiguração, nos é dito assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Ali, ele, Jesus, foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz, e naquele mesmo momento apareceram diante dele quem? Moisés e Elias conversando com Jesus. Eu encerro essa série lhe dizendo essa última e mais importante lição. É claro que a partida de Elias por ter sido num carro de fogo deixou na mentalidade judaica, no período interbíblico, no apocalíptico judaico, essa imagem do Elias que iria voltar. Razão porque Malaquias fala disso, João Batista é confundido com Elias, mas é na transfiguração que Elias volta à cena. E com isso eu termino dizendo a você o seguinte: jamais encontraremos sentido na existência até que vejamos a glória de Deus na face de Cristo. Elias viu isso. Elias viu que de mais glorioso se pode ver. Elias viu a glória de Deus na face de Cristo. No final das contas, não importa se você é rico, ou se você é pobre, ou se você passa uma quarentena com algum conforto, ou se você está vivendo dias de privações terríveis. O que importa é se aos seus olhos, se com os olhos do coração, você já consegue enxergar a glória de Deus na face de Cristo. Se você já enxerga, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você já enxergou aquilo que é mais importante. O resto é só a jornada, é só a travessia, é só o retorno para o lar. Deus já está cuidando de tudo e nós já temos o tesouro de maior valor. Deus abençoe, portanto, você e que todas essas lições possam animar o seu coração, reconfortar o seu coração, a que você siga em frente, a que você siga firme. Deus abençoe você.